Boa tarde a todas, a todos e todes. Estamos aqui hoje para a banca de defesa de Jamile Nascimento, cujo trabalho é Conexões Atlânticas e as controvérsias entre educação rural e educação do campo na Casa Familiar Rural de Igrapiúna, Bahia, 2007-2019. Essa defesa é uma defesa dentro do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Santa Cruz. A nossa banca é composta por mim, que sou orientadora e presidente da banca. A professora Laila não participará da banca, mas ela co-orientou esse trabalho, professora Laila Brígida. E nós temos como convidado externo o professor Diógenes Valdanha Neto, que é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a quem, de pronto, eu já agradeço por ter aceito o convite, né, e para participar. É uma pena que ainda estejamos em pandemia e que esse encontro seja à distância. Mas, apesar disso, é muito bom vê-lo, mesmo que à distância. E também vai participar desta banca a professora Kátia Vinhático Pontes, que é professora do programa em História da UESC, minha colega e minha amiga. Obrigada, Kátia, também por ter aceito o convite. Nós vamos entrar no momento agora onde Jamile vai fazer a apresentação dela e depois nós passaremos à arguição da banca. Boa tarde a todos e vamos começar. Pode falar, Jamile, pode fazer sua apresentação. Boa tarde. O slide, por favor. São só alguns minutinhos, né, até começar a projeção. Isso. Sou Jamile Nascimento Santos, como foi apresentada agora pela professora Elis, e meu trabalho está intitulado como Conexões Atlânticas e as controvérsias entre a educação rural e a educação do campo na Casa Familiar Rural de Igrapiúna, Bahia, tendo como marco temporal 2007 a 2019. E a linha de pesquisa é Experiências Atlânticas, Economia, Políticas e Sociedade. Antes de dar continuidade, quero aqui deixar minha gratidão à minha querida professora, doutora Elis Fiamengue, por toda a orientação e escuta sensível, a co-orientadora, a professora doutora Laila Brígida, pelas orientações no decorrer do processo, a banca examinadora, professora doutora Kátia Vinhático e o professor doutor Diógenes Valdanha, por ter aceitado mais uma vez o convite e por todas as contribuições realizadas no período da qualificação. Pode passar. A pesquisa investigava as relações entre a educação rural e do campo. Essa investigação está marcada por conexões atlânticas, contradições e controvérsias, e tem como objeto a Casa Familiar Rural de Igrapiúna, localizado no município de Igrapiúna, situado no Baixo Sul da Bahia. Sendo assim, os dados apresentados estão dentro da dimensão da história social, políticas educacionais e econômica, porque, segundo Barros, as dimensões da história não aparecem desligadas. O texto está no domínio da história rural, evidenciando a classe trabalhadora camponesa no contexto da luta por uma educação do campo de qualidade. É uma temática que ainda é objeto de poucas investigações por parte dos historiadores, tem uma grande relevância, pois objetiva a superação do desconhecimento, dos preconceitos contra os sujeitos históricos e, principalmente, a superação do silenciamento das pesquisas sobre a educação do campo. A Casa Familiar Rural é uma escola idealizada e fundada pela Fundação Odebrecht, e o problema dessa pesquisa é justamente entender quais os propósitos do projeto educacional da Fundação Odebrecht na Casa Familiar Rural de Igrapiúna. E algumas questões nortearam essa pesquisa.
Tipo, por que a Fundação Odebrecht resolveu atuar na educação do jovem do campo? Quais as controvérsias que giram em torno da educação do campo e Casa Familiar Rural de Grapiúna? Sendo assim, elencamos o seguinte objetivo geral: investigar as propostas e as ações educativas da Fundação Odebrecht, implantada na Casa Familiar Rural de Grapiúna, e os específicos, examinar de que forma se deu e o que motivou a iniciativa histórica da Fundação Odebrecht para a criação da casa e identificar as propostas educacionais da Casa Familiar Rural de Grapiúna, se a proposta educacional da Casa Familiar Rural de Grapiúna está dentro dos princípios da educação do campo. Para alcançar os objetivos, utilizamos algumas fontes, como o Estatuto Social, atas de criação da Casa Familiar Rural, o site da Fundação e da Casa, relatórios anuais, projetos educacionais, entre outros. E para analisar essas fontes, utilizamos do método indiciário de Carlos Gisman, pretendendo ver as intenções das propostas e ações desenvolvidas, para além do que foi registrado pela Fundação. Então, segundo as fontes, a Casa Familiar Rural de Grapiúna, ela utiliza a pedagogia da alternância como profunda sinergia nos princípios da educação do campo, e esse projeto ele foi inspirado nas instituições surgidas na França. Pode passar, por favor. Então, decidimos, primeiramente, entender o processo histórico que levou os camponeses a conquistar a educação do campo e depois fazer uma conexão pela França a fim de conhecer como se deu o processo de implantação da Casa Familiar Rural para, assim, chegar nos questionamentos aqui colocados. E nesse capítulo 1, Educação Rural versus Educação do Campo, Lutas, Conquistas e Resistência, abordamos a trajetória da educação rural no Brasil, legislações, reformas educacionais realizadas e concepções pedagógicas em disputa. Caracterizou pela adoção do ruralismo pedagógico pelo Estado brasileiro. Foi um período de dominação, de exploração dos camponeses para a entrada do capital no campo, mas também apresentamos a resistência dos camponeses por direito e educação. Essa resistência ocasionou a luta dos movimentos camponeses por uma educação do campo, que favoreceu na crescente atuação política dos movimentos sociais na defesa de uma concepção de educação pensada pelos trabalhadores organizados do campo, que leva em conta seus sujeitos, as suas condições materiais de vida e subjetividade. Acho que tivemos um pequeno probleminha de internet. Vamos só aguardar um pouquinho. Vou até mandar uma mensagem para ela. Voltou, Elis? Ah, ótimo. Deu uma caidinha, Jamile. Pronto. Então, vou apresentar o capítulo 1. Sim. No capítulo 1, Educação Rural versus Educação do Campo, Lutas, Conquistas e Resistência, abordamos a trajetória da educação rural no Brasil, legislações, reformas educacionais realizadas e concepções pedagógicas em disputa. Caracterizou pela adoção do ruralismo pedagógico pelo Estado brasileiro. Foi um período de dominação e exploração dos camponeses para a entrada do capital do campo, mas também apresentamos a resistência dos camponeses por direito e educação. Essa resistência ocasionou a luta dos movimentos camponeses por uma educação do campo, que favoreceu na crescente atuação política dos movimentos sociais, na defesa de uma concepção de educação pensado pelos trabalhadores organizados do campo, que leva em conta seus sujeitos em suas condições materiais de vida e subjetividade, além da cultura e costume. Esse movimento levou à conquista da educação do campo, que vem contra as ideias da educação rural. Pode passar, por favor. Em suma, na educação rural, para mim não passou ainda. Pronto. Isso. Em suma, na educação rural, o modelo está vinculado ao sistema capitalista, pensado a partir do mundo urbano, objetiva a formação para a produtividade e seu currículo está direcionado para o sistema produtor de mercadorias. Já na educação do campo, seu modelo integra a educação como todos os níveis de modalidade de ensino,
pensado a partir das especificidades e do contexto do campo e seus sujeitos, o contexto do campo e seus sujeitos, objetiva a formação para enfrentar os desafios da produção e da vida contemporânea, e seu currículo está direcionado para a produção de conhecimento a partir das experiências do agricultor, levando também em consideração conhecimento científico e tecnológico. Pode passar, por favor. Após esses esclarecimentos, vamos para o segundo capítulo, que abordou sobre as maisons familiares Rurala, uma construção histórica que no Brasil é conhecida como Casa Familiar Rural. Vimos que a educação do campo é uma luta dos camponeses. E a Casa Familiar Rural, que primeiramente surgiu na França em 1935, também é uma luta dos camponeses. A agricultura francesa, nessa época, passava por grande crise. E, além disso, a educação formal, na sua proposta de ensino, estava voltado para o meio urbano, sendo incompatível com a realidade dos jovens do campo, igualzinho acontecia no Brasil. Então, surge a Casa Familiar Rural, na França, numa iniciativa que contou com a participação de agricultores, líderes sindicais e igreja. Foi formulada uma proposta pautada na preocupação de oferecer aos jovens uma formação alternativa e que estivesse de acordo com sua realidade. Essa proposta difere do ensino formal ao propor uma formação voltada para a busca de respostas às necessidades locais e, ao mesmo tempo, ser compatível com a realidade dos jovens e suas famílias. A fim de atender essas preocupações, é elaborado um currículo que tem o máximo de aproximação com a realidade vivida e sua elaboração tem a participação dos pais, dos monitores, jovens matriculados na Casa Familiar Rural e comunidade envolvida no projeto. E vale esclarecer que o objetivo não é apenas a formação pessoal do sujeito, né, o objetivo da Casa Familiar Rural, mas também o desenvolvimento do meio. E como método, utilizava a pedagogia da alternância, que facilitava a concretização dos objetivos da casa, e que nessa metodologia, os jovens passavam 3 semanas em suas propriedades e 1 semana em regime de internato. No caso da França, nesse primeiro período, esse internato era improvisado nas dependências da igreja. O sucesso das primeiras casas foi grande. No primeiro ano de funcionamento, eram apenas 4 jovens. Devido aos bons resultados, esse número cresceu para 17 jovens. Depois, com as boas notícias disseminadas pela vizinhança, já eram 40 estudantes. Com a proposta melhor formulada e com a sanção de algumas leis, o projeto expandiu rapidamente por todo o país e, em 1945, iniciou o processo para fora do território francês, conquistando diversos países tanto da Europa, da África, da América, da Ásia e da Oceania. E nesse capítulo destacamos 3 países que adotaram as casas familiares rurais, que foram a Itália, Senegal e Brasil. Esse percurso possibilitou reviver historicamente a caminhada social e política dos sujeitos do meio rural em um contexto educacional, analisando e comparando tantas diferenças quanto as semelhanças presentes a partir de diferentes sociedades. Após essa compreensão sobre educação rural, educação do campo e casa familiar rural, fizemos uma análise das fontes da casa e identificamos algumas contradições que está exposto no capítulo 3, intitulado como A Intencionalidade da Fundação Odebrecht em atuar na educação dos jovens do campo. Então, a Fundação Odebrecht foi fundada e implantada... A Fundação Odebrecht fundou e implantou a Casa Familiar Rural de Grapiúna, conhecida pela sigla CFRI, nomeada como Organização Civil de Interesse Público, OCIP, de natureza educacional. Localiza-se até os dias atuais no quilômetro 10 da rodovia Tuberacamamu, BA-001, zona rural do município de Grapiúna. É constituída como associação civil sem fins lucrativo, faz parte do Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade, PDCIS, coordenado pela Fundação Odebrecht, em conjunto com as plantações Michelin da Bahia Limitada. E o próximo slide, a gente apresenta a Casa Familiar Rural de Grapiúna. Por essas informações, podemos perceber a primeira contradição: ela não é uma iniciativa, nem foi idealizada pelos camponeses.
Pode passar, por favor. Existia o interesse da Fundação Odebrecht em atuar na educação dos jovens campesinos. A fundação tem relação direta no Baixo Sul, pois seus líderes possuem fazenda no Baixo Sul e necessitam de mão de obra. E como jogada de marketing para conquistar novas oportunidades de negócio, inserção fiscal, captação de recursos públicos, com proposta de responsabilidade social cooperativa. Esta instituição foi abrindo espaço para entrar na essência da sociedade civil de diversas formas, espalhando suas marcas com ação de caráter social e público e melhorando, lógico, a sua imagem. Sendo assim, eles criam PDCs com foco de atuação na região do Baixo Sul da Bahia, apoiando o surgimento de uma nova geração de jovens protagonistas e multiplicadores de conhecimento para suas famílias e comunidades. E dentro desse PDCs foram implantadas 4 escolas no Baixo Sul, e dentro dessas 4 escolas temos a Casa Familiar Rural de Grapiúna, que também está ligado a uma cooperativa, no caso de Grapiúna, a Cooperativa de Palmito, que também faz parte do projeto da Fundação. Então, o papel dos jovens como multiplicadores de conhecimento é também adquirir sócios para essas cooperativas, que é o que mostra o noticiário disponibilizado no site da própria fundação, quando diz assim, um depoimento de uma dos alunos. Hoje, Débora e a família comemoram juntos a entrega dos primeiros 150 hastes de palmito de pupunha. Confesso que acabei me convencendo diante dos argumentos dela. Acreditava que era uma cultura que dava muito trabalho e não seria rentável. Hoje estou surpreso, feliz e acredito que valeu muito a pena, declara o pai da jovem. Neste ano, por meio de financiamento conquistado junto com a família, Débora, que cursa o último ano de formação na Casa Familiar Rural de Grapiúna, prepara-se para a implantação de nova área. Então, existe um interesse da fundação, né, em esses jovens se tornarem multiplicadores. Os alunos, eles levam para a comunidade uma nova cultura, convencem suas famílias e a comunidade a produzirem e recebem financiamento para isso. E os agricultores vendem o seu produto para a cooperativa da própria fundação, e ainda são os responsáveis por toda a propaganda, como mostra a imagem. A próxima imagem. Os alunos, eles são responsáveis, como mostra aí, por toda a propaganda dessa cooperativa. E então, fizemos uma análise do plano de ação educacional da Casa Familiar Rural e destacamos os seguintes pontos. Pode passar, por favor. A Casa Familiar Rural de Grapiúna é a unidade de ensino que oferta curso técnico de educação profissional, técnico de nível médio em agronegócio, integrado ao ensino médio, apresenta como missão formar filhos de agricultores familiares, contribuindo no desenvolvimento de uma nova geração de empresários rurais com a cultura cooperativista, promovendo a inclusão socioprodutiva e a sua efetiva realização na atividade rural. Os jovens em formação recebem ensinamentos técnicos que contribuirão para o aumento da produtividade e melhoria da qualidade das lavouras, minimizando os impactos ambientais com a utilização de tecnologias limpas de baixo consumo de carbono. E após essa análise, chegamos às seguintes considerações. Pode passar, por favor. A CFRI é uma estratégia cujo objetivo é totalmente diferente das maisons surgidas na França. Embora utilize a metodologia e os instrumentos, ela faz parte do projeto educacional da Fundação Odebrecht, que visa direcionar a população, inserindo no projeto societário burguês. Os jovens são ensinados a se comprometer com os valores e os princípios da organização. As pequenas empresas rurais, que são os agricultores, são formados pela Casa Familiar Rural para serem mão de obra apta a trabalhar para as grandes empresas, que os grandes fazendeiros, como eu falei, os líderes têm a fazenda do Vale da Juliana e temos também a fazenda, a plantação Michelin Limitada. Pode ser percebido, a partir dos documentos analisados, que os jovens, os pais, a comunidade e a natureza, na concepção da Fundação Odebrecht, são apenas produtos, mercados de consumo e fonte de exploração. As matas do Baixo Sul passam a ser matéria-prima, porque a Fundação tem uma visão capitalista.
diferente da visão da educação do campo, pois as diretrizes operacionais desta veem a terra como fonte de vida. A proposta educacional da Casa Familiar Rural não condiz com os princípios da educação do campo. Assim, ela pode ser nomeada como parte da educação rural, por suas propostas estarem relacionadas ao latifúndio empresarial do campo, está dentro dos princípios da tecnologia empresarial Odebrecht. Então, essas foram as nossas considerações, as fontes que utilizamos, pode passar, por favor, e as referências do projeto, da pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Jamile. Você ligou a metralhadora e cumpriu o seu tempo, né? Ainda restaram 2 minutinhos. Eu vou passar agora a palavra para o professor Diógenes Valdanha Neto, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Além de professor doutor, meu querido amigo há alguns anos já, né, Diógenes? Estou muito feliz de você estar aqui. E, Jamile, vamos anotar as considerações do professor, porque depois que ele falar, acho que 30 minutos, pode ser, Diógenes? E daí a gente depois passa para a Jamile. Obrigado, Elis. Agradeço muito. Vou começar agradecendo, então, a Elis e a Jamile pelo convite, pela confiança, né? Para chamar a gente para avaliar um trabalho de tanta profundidade, já começando aqui a dar compartilhar algumas das minhas percepções, né? Um trabalho com bastante profundidade. Cumprimento também a professora Kátia, né, minha colega aqui na banca, estou conhecendo hoje, o professor Flávio, coordenador do programa, veio cumprimentar a gente aqui antes, professora Laila, quem eu conheço pessoalmente, espero poder estar pessoalmente com vocês também em Ilhéus daqui a não muito tempo. Bom, eu vou começar, então, a partilhar um pouco das minhas impressões e depois eu colocar algumas questões para você, tá, Jamile, para a gente ir meio conversando. A minha área de pesquisa é a área de educação. O campo científico pelo qual eu circulo é o campo da educação, não é o campo da história, né, que é onde você está produzindo o seu conhecimento. Então, quando a gente é convidado para ir para esses espaços um pouco diferentes, para a gente é sempre um aprendizado. E aí eu vou partilhar com você, eu fico pensando, né, como que passa pela minha cabeça por alguém do campo da educação a sua pesquisa, né? Eu acho também por isso, talvez, vocês tenham me convidado para estar aqui. Primeiro, eu quero te dar os parabéns desde a apresentação, quer dizer, lendo o seu texto, Jamile, e depois na sua apresentação fica muito notório o seu envolvimento com o tema. Você colocou alguns tópicos, então é uma apresentação muito bem pensada. Eu valorizo muito quando a gente consegue cumprir o tempo também, principalmente na área de educação, a gente fica muito ligado nessas coisas, apesar que tem gente que não está nem aí, assim, mas você tinha uma tarefa, você tinha um tempo, você tinha que comunicar essa pesquisa, você poderia ficar dias falando aqui da sua pesquisa, a quantidade de dados que você tem, a profundidade, assim, essa memória desse fenômeno que você estudou, que você traz na sua pesquisa, né, coisas muito ricas, mas você conseguiu sintetizar e falar no tempo que você tinha. Achei que falou muito bem, muito claro, só pelos tópicos, então demonstrando, né, esse envolvimento. Mas no seu texto, isso já fica assim para a gente. Você usa muitos autores, muitas fontes também, mas também de literatura teórica, e você consegue costurando isso, quer dizer, faz muitos anos que eu estou estudando, trabalhando com educação do campo, e fiquei muito feliz de poder aprender com a sua dissertação. Ter elementos ali que eu pensei, nossa, é verdade, tem essa conexão que nunca tinha passado pela minha cabeça. A profundidade que você escreve sobre esse movimento das maisons para as escolas da família agrícola ou casas familiares rurais do Brasil, essa profundidade de detalhes, né? Então, assim, achei muito rico. Acho que a sua dissertação traz uma
uma contribuição para a área, sabe? E justamente por esse aprofundamento da história, né? Eu não me lembro agora da sua formação inicial, mas na sua dissertação, essa parte histórica fica muito, muito potente. E quando eu li seus objetivos, eu pensei assim, eu falei, eu acho que ela vai para a escola, né? Ela vai analisar as práticas, que é o que a gente faz na área de educação muito. A gente vai para as práticas e pelas práticas a gente analisa como que se manifesta esses paradigmas, né? Se tem coerência, se não tem coerência, onde que poderia mudar. E você nem foi para as práticas. Você fez um trabalho tão aprofundado assim na história e que te permitiu, isso eu fiquei bastante reflexivo, assim, porque às vezes as pessoas na área de educação ficam bastante tempo estudando as práticas e às vezes ficam mais confusas na parte teórica. E como você foi recuperando pela história, você demonstra assim, uma compreensão do que é, por exemplo, de como que o ruralismo pedagógico se transforma e se manifesta hoje em educação rural, essa educação rural, né? Da onde que sai a educação do campo e por que ela é diferente, e aí você consegue olhar para essas propostas com coisas que pareceriam naturais, quer dizer, a gente está numa escola para formar o pessoal do campo para produzir, e aí você consegue ir tirando as camadas, né, por detrás dessa aparência e enxergando o que está por trás por conta de todo esse seu estudo histórico, né? Acho que você faz isso muito bem, viu? Parabéns. Você, assim, demonstra um envolvimento muito bacana. Eu vou começar com uma pergunta para você. Então tá, né? Eu já partilhei com você algumas impressões, que quando a gente está defendendo, a gente sempre fica assim, né? Será que o que eu escrevi faz sentido? Será que o jeito que eu construí era por aí, né? Na minha percepção, achei que você foi muito feliz. Mas eu quero começar perguntando para você. Como você acha que seu estudo, sua dissertação, poderia estar melhor? Você vê algum jeito? Você chegou a conversar com eles? Elis, eu queria ter feito tal coisa, eu queria ter feito tal coisa e não deu tempo, alguma coisa assim? Como que você melhoraria ela? Posso responder ou você ainda vai falar? Pode responder, porque eu acho que aí a gente vai assim conversando. Sim, como eu fiquei muito feliz, né, quando eu enviei a dissertação para você e tanto Elis, quando vocês falaram assim, foi muito bom um período desse a gente ter conseguido escrever, né? De fato é um período muito difícil. Você questionou a questão da minha formação, eu sou pedagoga e assim, a princípio eu queria fazer uma investigação mais uma história oral, né, para saber dos jovens, desses jovens que estudam na casa familiar, se de fato eles entendem, né, das mesmas formas, compreenderam das mesmas formas que eu compreendi. Mas devido à pandemia, tudo isso, eu acabei ficando na análise das fontes mesmo, e eu percebo que faltou esse olhar, né, para o que é que... Porque, assim, foi uma concepção minha com base nos estudos das fontes, mas faltou eu entender o que é que esses jovens que estudam nas casas familiares rurais entendem, ou o que é que eles... qual o entendimento deles da casa familiar rural de fato, de Grapiúna, né? E eu trouxe vários questionamentos no decorrer do texto, como o porquê que eles procuram casa familiar rural em vez de outras escolas, o porquê que as prefeituras, a prefeitura de Grapiúna, entre outras instituições, valorizam tanto a casa familiar rural em vez de escolas mesmo voltado para o campo dentro de Grapiúna. Eu queria muito ver foram muitos pontos que eu acredito que ficou faltando, sim, e que eu colocaria na dissertação. Interessante. Você iria conversar com esses alunos, né? Bom, quis perguntar para também saber, porque
a pesquisa, né, a gente fala isso na área de pesquisa também, que a pesquisa ela não termina. O que termina é a dissertação, é a tese, a gente chega e precisa defender. E eu acho que isso você fez muito bem. Quer dizer, a sua dissertação tem uma estrutura, tem um começo, um meio e um fim. As suas discussões finais são coerentes com os seus objetivos, o seu percurso é coerente com os seus objetivos também. E aí, dentro da sua pesquisa, eu discordaria um pouquinho de você. Por exemplo, eu não acho que você precisaria, nessa pesquisa, conversar com os alunos. Eu acho que é algo importante, mas para outras pesquisas, né? O que eu senti falta na sua pesquisa, por exemplo, um capítulo metodológico. Eu senti muita falta, Jamile, porque aonde você mais deu elementos, na minha visão, tá? A nossa leitura é sempre parcial. Onde você mais deu elementos metodológicos de uma maneira mais clara é no resumo, na minha percepção, que aí fica ali bem claro. Você fala, ó, as fontes são essas e eu vou usar o método ou o paradigma indiciário, né, do Ginsburg. E depois, no texto, você vai dos capítulos teóricos para o seu capítulo de resultados e discussão, digamos assim. E aí eu senti falta de um capítulo que tivesse pautado ali a metodologia com maior clareza. E aí eu acho que isso te ajudaria também, porque quando você vai discutir seus dados, às vezes fica você traz um outro trecho um pouco repetido do que você já tinha falado, mas eu acho que eu senti falta, assim, porque você faz uma pesquisa tão aprofundada, eu acho que ela foi aprofundada mesmo, mas lá no final, quer dizer, você não chegou em algumas sínteses, que são difíceis, mas, por exemplo, você usou esse quadro do educação rural e educação do campo. Então, você trabalhou com essas duas categorias para te ajudar a pensar essa realidade educativa, né? Ó, existem, pelo menos, essas duas propostas antagônicas, né? Uma é uma proposta alienadora, uma proposta que é uma proposta, digamos assim, de um treinamento. Não pode, muitos autores não chamam isso nem de educação, é um treinamento, é uma memorização de alguns conteúdos, e a outra que seria uma proposta educativa para humanização, para emancipação. Alguns autores usam uma proposta da liberdade, uma proposta de formação do ser humano para que ele possa fazer o que ele quiser da vida dele, né? Então, você tinha esses dois universos. E aí, chega lá no seu capítulo dos resultados, que você vai analisar mesmo, você tem uns dados tão ricos, assim, quer dizer, essas narrativas, esses discursos que você analisou mesmo, e analisou bem, são, às vezes, temerosos, né, na minha leitura, assim, eu fui vendo e você pensa assim, nossa, como que isso tá colocado, como que alguém teve coragem de escrever essas coisas, né, porque fica tão naturalizado que parece que tudo bem, e é algo muito distante de uma proposta de formação do ser humano, de uma proposta de melhor entendimento da realidade, né? Tem uma parte deixa eu ir aqui para ela, na página 167 do seu texto. Deixa eu encontrar aqui. Tô chegando. São muitas partes, né? Mas... Ah, não é na 167, não. Eu me confundi. Será que é? Bom, mas eu vou falar aqui da minha lembrança, né? Mas tem uma parte que você pega ali da proposta educativa da escola, e aí que eles falam que eles vão trabalhar com 4 tipos de capital. O capital humano, o capital social, o capital produtivo e o capital ambiental. Quer dizer, é uma escola que está funcionando com uma visão de mundo, com uma ideologia.
a gente pode falar, de que as pessoas são capital, a sociedade é um capital, tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho é um capital, e tudo que não é humano também, né, o meio ambiente, digamos assim, que é o que dá a entender ali, também é capital. E aí, normalmente, esse tipo de escola, né, são essas pessoas normalmente que vão falar que a gente precisa ter uma educação sem partido, né, uma educação sem ideologia. E os caras transformam tudo em capital, né? É a grande empresa capitalista, os detentores do capital, que falam assim, ó, tudo isso, porque eu tenho capital, e tudo o que está fora, tudo que está no mundo, eu comando. Sou eu que comando, porque quem tem capital sou eu. É de uma distância, vamos colocar assim, do que é a educação, do que é uma proposta que deveria ser uma educação pública, né? Tremenda, né? Então você tem muitos elementos, eu achei que no fim, assim, a sua pesquisa é muito potente, acho que você tá de parabéns, mas faltou, por exemplo, assim, se você for escrever um artigo do seu trabalho hoje, vai te dar muito trabalho, porque ainda falta síntese, né, digamos assim. Então, um quadro que você pega alguns desses trechos e você coloca ali, ó, como que isso tem a ver com a educação rural e não com a educação do campo. Um quadro que você pega os trechos que eles falam que fazem educação do campo, porque há uma tentativa de cooptação, digamos, desse paradigma, né? Então, eles escrevem lá que a gente faz educação do campo. E aí você viu o tanto de contradição que você pega, né, a partir daí. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai ler no seu trabalho, eu já tive a oportunidade, né, tenho a oportunidade de conviver em muitas escolas do campo, e assim, o capitalismo, eu vou compartilhar uma visão minha, tá? O capitalismo no campo, nas cidades, é o que está instituído. A gente vive nesse sistema, não tem... Então, mesmo a educação do campo, mesmo escolas muito críticas, elas estão preocupadas, sim, com a produção de alimentos no campo, muitas vezes com base agroecológica, mas também funcionam por cooperativas e tal. Então, tem alguns elementos da sua pesquisa que, às vezes, você coloca como assim, ó, o risco, né? Que eu olhei e falei, não, mas isso na educação do campo, isso acontece também, não tem jeito de sair, porque a gente está dentro desse sistema, né? Mas o que fica, assim, né, o que chama muita atenção é essa ideologia mesmo que está que tá na base, que está na construção, que está no gene dessa escola e que você consegue esclarecer, né? Você consegue desvendar pelo seu referencial. Agora, é algo tão naturalizado, né, que eu não sei se você já tentou conversar do seu objeto de pesquisa com algumas pessoas, mas se não for da sociologia ou da história, as pessoas vão falar que você está louca, né? Vão falar, não, mas é isso, a gente precisa formar empresários, a gente precisa que as pessoas tenham um emprego. E ok, né? No capitalismo é isso mesmo, mas você denuncia esse caráter pernicioso, né, cruel de se usar a escola, que deveria ser um instrumento de luz, de esclarecimento das pessoas, para que elas naturalizem algo que é uma construção social perversa, né? E aí você faz isso brilhantemente, assim. Então, do que eu poderia fazer hoje aqui, né, era partilhar essas impressões e, como alguém com mais experiência de pesquisa, e que você se sinta muito, como dizer, orgulhosa do seu trabalho, também consciente, né, de que o seu trabalho tem muita potência, porque a gente lê e aí a gente te ouve falando e você, Jamile, tá saindo, acho que você deve ser um motivo de orgulho para o programa também, porque você é uma intelectual. Claro, assim, você fala desses objetos, a pedagogia da alternância é algo dificílimo, de uma complexidade pedagógica muito, muito grande. Muitos educadores não conseguem entender todas as implicações dela. Lidam com ela como se ela fosse uma técnica.
E você, por meio do estudo da história, e talvez, então, também pela sua formação em pedagogia, né, você manifestou com muita clareza o que ela é, qual que é a potência dela, por que ela é tão relevante, por que ela faz tanta diferença no campo, né? Eu fiz alguns... Eu vou te mandar o arquivo depois da dissertação, né? Fiz alguns comentários, mas tudo pensando no... Eu acho que, assim, na minha opinião, você não precisaria mudar nada para uma versão final. E eu acho que, assim, eu queria compartilhar com você também isso que eu já compartilhei, e aí reforçar que, assim, se você tiver interesse, você deveria. Eu acho que você está pronta para ir para um doutorado, por exemplo. Você é uma intelectual, a gente está sempre aprendendo pesquisa, então eu senti falta de um capítulo metodológico de alguns exercícios maiores de síntese no final, mas que no doutorado você pode exercitar mais, porque essa parte da correlação entre a teoria, de correlacionar fontes, você faz muito bem, que é muito mais difícil, que é a parte mais difícil, eu acho, de se fazer. Então é isso. Quero te dar os parabéns e, se você puder, pode comentar aqui, vamos trocar uma ideia aqui disso que eu falei. Muito obrigada pelas suas considerações. Logo no início, Elis está aí como prova, né? Tanto Elis quanto Laila, a minha dificuldade foi justamente sintetizar, né? Porque quando a gente começa a ler, quando a gente começa a buscar informações, é tanta coisa que a gente consegue identificar e a gente quer colocar tudo, né? E aí tinha a pedagogia da alternância, tinha a casa familiar rural, tem a educação rural, tem a educação do campo, né? E que tudo isso tinha a ver com minha pesquisa, né? Que é a casa familiar rural, uma iniciativa da França, que vem para Igrapiúna, mas que diz que é educação do campo, mas que está dentro dos princípios, né, de uma educação rural. Então, havia uma necessidade, sim, de trazer esses pontos, mas a minha dificuldade era de como fazer isso, né? Que eu achava que eu estava falando muito e, ao mesmo tempo, não dando respostas para a minha pesquisa. As suas orientações na qualificação foram perfeitas, me ajudou muito a ter o norte dessa pesquisa. Eu ia lá, lia o que você colocou de só, é por aqui que eu devo caminhar. E pelas suas considerações eu vi que valeram a pena, né? Tanto as suas quanto a de Kátia. E, assim, eu concordo com você que faltou a questão de uma parte metodológica, mas, assim, o último capítulo, sabe quando você já tem tanta informação que você acha que não vai dar tempo, que não dá mais para colocar, que não cabe mais? Então, foi isso que aconteceu, né? Por isso que eu acabei não trazendo esse ponto. Mas eu também, depois eu fiz uma nova leitura do meu texto, essa semana, né? E eu percebi essa repetição que você colocou, né? Tem coisas que eu acabo repetindo e que eu vou tentar tirando, corrigindo para entregar para o mestrado. Mas, ó, Jamile, na minha impressão, pouca coisa, tá? A minha impressão é que, de fato, você explora, assim, eu não sei, eu nunca tinha tido contato, por exemplo, com um trabalho que escrevia tanto sobre a pedagogia da alternância, por exemplo, ou sobre esse movimento das maisons para as casas familiares rurais do Brasil. Mas nessa parte, que é a parte importante, eu não achei que você se repetiu muito, não. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade mesmo de detalhes e de fontes que você traz, dos textos que você leu. Lá nos resultados, achei que alguma coisa ou outra repetiu, apontei um pouquinho no texto, mas era isso, para partilhar. Parabéns, viu? Obrigada. Vou achar o microfone aqui. Obrigada, Diógenes, pela sua arguição. Eu gostei da ideia desse quadro síntese, que eu acho que a gente pode fazer, né, Jamile? Podemos, sim. O trabalho ganha. Muito obrigada, Diógenes. Eu vou passar a palavra agora para a professora Kátia, para ela fazer as considerações dela, e depois Jamile responde. Bom, boa tarde.
Jamile aí, que eu vi esses 2 últimos anos, né, com uma frequência bastante grande, agora aqui com um novo corte, inclusive no cabelo, e isso eu acho massa, porque valorizar esses momentos, e uma defesa é um momento, acho que bastante especial na vida da gente, porque a gente vai mudar, é um ritual de passagem, né? E estamos aqui para comemorar, para um encerramento de um trabalho, e também já pensar no futuro. Quer dizer, eu acho que a defesa é mais esse momento mesmo, que a gente pensa muito o que vem para frente, porque até aqui você cumpriu, né? Quando a gente encaminha esse texto e que ele vem para uma defesa, é porque você já se dedicou a esse trabalho do que é esse dissertar em torno de um tema, né, de um problema, de uma questão, desenvolver essa habilidade da escrita em torno de uma questão. E assim, a outra coisa que eu queria falar nesse momento, antes de começar a passar para o seu texto, é exatamente da alegria de perceber como é importante um programa de mestrado para a nossa região, né? Porque a gente começa a ver temáticas que nos são caras, que os alunos vão trazendo, os estudantes vão trazendo essas questões que são tão importantes para a gente começar a entender, né? Então, assim, aí a gente vai percebendo a importância disso para o desenvolvimento da região, porque aqui a gente tem agora as pessoas se debruçando sobre questões que estão nesse nosso entorno, né? E os interesses de vocês. Então, os estudantes sempre trazem essa questão das coisas mais flagrantes, necessárias para a discussão, enfrentam, então vem com uma coragem, né? Vem com uma coragem para fazer uma crítica à prática de empresas, a práticas pedagógicas, a questionar governo, Estado, tudo isso, né? Então, destacar primeiro a alegria disso, né, desse trabalho que vai se cumprindo à medida que a gente vai crescendo aí no número de defesas, e o seu está aqui logo no começo disso, né. E você, Jamile, já começa para mim, assim, eu sou professora de Brasil, nos últimos anos, especialmente de Brasil República, né. Então, você me trouxe um elemento que eu percebo como é chocante o quanto não está presente nas discussões normalmente, porque a história, a República é exatamente o momento em que o Brasil vai começar a se tornar urbano, e aí você traz essa marca da diversidade entre o que é uma educação voltada para o urbano e uma educação voltada para o campo. E a gravidade, né, de algo que a gente vive no urbano, que é assim, por exemplo, da República, do período Vargas para a Primeira República, a Primeira República é chamada de República Velha, do atraso. Então a gente lida muito com essa dicotomia na história do que é o que avança e do que é o atrasado, né? E claro, essa coisa terrível que é essa identificação do campo com o atraso, né? Você vai problematizar com excelência realmente essa questão, e aí você faz um trabalho muito curioso, muito mesmo, porque é de um fôlego. Eu devo dizer a você, Jamile, você tem um fôlego, menina, para fazer o trabalho, para fazer leitura, para fazer esse processo, essa trajetória, né? Se traça a trajetória de 2 linhas que se confrontam, né? A questão da educação promovida pelo Estado, por grupos de elite que se apropriam e que promovem de acordo com seus interesses, e também da luta que vai surgindo dos trabalhadores, que à medida que vão se organizando, vão se aproximando de uma coisa que é criar novas metodologias, pensar, formular de acordo com seus interesses. E aí, talvez aqui vá só, quer dizer assim, que é um ponto, um registro que eu queria que você pensasse no seu trabalho um pouco, que você coloca muito esse debate mesmo, né? E aí você, na prática, você demonstra como o Estado, em questão de educação, é um espaço de disputa. O quanto que você tem
esse grupo de interesses que está no ruralismo pedagógico, que se impõe na educação primeiro forjada, depois, quando as lutas sociais, os movimentos vão organizando e discutindo e se colocando, aparecendo no cenário e entrando na escola, né, que acaba sendo uma produção do Estado, é uma escola que vai ser penetrada por esse ideário que vem da luta dos trabalhadores, dos camponeses, né, e que você, portanto, você demonstra na prática que isso é um confronto. E é interessante que aí eu pediria a você só que a gente visse um pouco desse aspecto, quando você torna o Estado esse ente que está sempre só do lado do dominador e que, né, e aí a gente vai ver que isso acaba deixando de reconhecer como esse espaço é conquistado também por outros segmentos, no caso que você demonstra na prática, né, porque a educação do campo, ela é isso. Ela vem dessa mobilização, desse incômodo, desse dizer, não somos atrasados, não somos o arcaico, e o campo não tem que ser só de saída para a cidade, para a gente ir ser trabalhador expropriado lá na cidade grande, não, mas há um interesse também dessa realidade do campo, que faz parte, então, um processo de humanização, que vai acabar também penetrando nessa educação do próprio Estado, né? Então, o Estado, mais como esse, é um pouco, só em alguns momentos, depois eu posso passar para você, pontuar esses momentos em que você deixa essa coisa muito como uma dicotomia, né? Quando, na verdade, a gente tem aí um grande processo de disputa. Eu li o seu trabalho assim, aí eu devo dizer a você que é muito interessante esse processo de ler a sua dissertação, né? Primeiro começar a dizer, gente, eu quero só falar uma coisa para vocês. Hoje eu vou me dar o luxo de não me preocupar com o tempo. Assim, a gente vai ficando tão estressado com esse negócio de falar no tempo, né? Hoje eu vou me dar o luxo de dizer e depois eu paro, na hora que eu paro, pronto, né? Então eu vou me dar o luxo de um pouco detalhar as minhas impressões né? O seu começa com o seu trabalho com o título. O título realmente, eu gosto muito desse título porque ele diz o que você faz no trabalho. E você pega esse movimento, né? Conexões atlânticas e controvérsias. São duas questões que vão balizar o seu trabalho e que você realiza lá dentro. Você chega no final e a gente tem esse movimento o tempo inteiro. E isso dá para quem lê, isso estimula a leitura, porque a gente vai ficando querendo ver o final. É uma coisa muito interessante. Você cria uma dinâmica instigante. O seu trabalho realmente faz isso. Você começa no primeiro capítulo fazendo essa grande controvérsia que existe entre ruralismo pedagógico e educação do campo, o que você faz de uma forma incrível, porque você faz com muito fôlego, como o Diógenes já destacou aqui, você vai para diversos períodos e eu percebo que a sua necessidade para poder você trazer para o hoje, porque, afinal de contas, o seu objeto é um objeto da história do presente, né? A casa familiar rural, ela está lá, você está próxima dessa relação, então você vai para fazer essa diferenciação e demonstrar em que elas se diferenciam, né? Portanto, as controvérsias. E aí, então, você dedica o primeiro capítulo a isso. A gente tem aí as controvérsias, principalmente. No segundo, aí é fantástico, aí você vai as conexões atlânticas, e aí você traz lá as maisons familiares, lá francesas, vai na origem disso, demonstra a expansão das casas familiares rurais pelo mundo, né, que aí África e tal, e com uma pedagogia da alternância, que aí aquilo que o Diógenes falou, a gente aprende, porque a gente começa a ler um bocado de coisa, eu mesmo aprendi bastante aqui com o seu trabalho, e traz isso para o terceiro capítulo. Então, você traz toda essa controvérsia, e aí você traz toda essa conexão e essas ideias, como elas estão circulando no mundo, né? Porque agora já é mundo, já é África, já tem... Primeiro se expande ali pela Itália e tal. E aí você vai trazendo esses elementos, então o seu trabalho realmente, ele tem muito fôlego. Quando chega no final, aí você traz
o que amarra, né, que a nossa, essa apropriação das casas, dessas ideias, dessas práticas que vêm da França, por uma empresa que está ali buscando dar sua contrapartida, né? Se tem uma contrapartida direta, porque precisa justificar a exploração que promove do terreno, lá da grande extensão de terra que domina, e precisa também desenvolver mão de obra trabalhadora e todos esses elementos ali. Aí você traz essa problemática para a Casa Familiar Rural de Grapiúna. E aí é muito interessante, porque até no segundo capítulo, por exemplo, eu ficava em dúvida, será que Jamile está achando que essa Casa Familiar Rural é o suprassumo da coisa? Eu ficava pensando, né? Será que essa casa... Até porque então eu não conhecia a Casa Familiar mesmo, que você vai apresentar lá no 3º capítulo. Será que ela realmente é favorável, é o que ela está defendendo? Então, você cria meio que um suspense para a gente, né? Você deixa pistas ali, mas você vem meio que fazendo uma... Eu estava empolgada já com as noções de pedagogia da alternância e tal, e aí, quando chega no 3º capítulo, a coisa é dramática, porque aí essas ideias todas que levam em consideração a humanização do sujeito do campo, da realidade, de como isso, né, é importante no processo da educação e que é apropriado dentro de um projeto que agora é empresarial e que, portanto, vai dar modificações, fazer modificações, promover modificações dentro do projeto inicial, e aí a gente fica assim. Então, o seu trabalho, ele tem essa coisa de começo, meio e fim, e inclusive de criar um ritmo e instigar a leitura. Então, você também tem um trabalho eficiente nesse sentido. Inicialmente, na qualificação, eu estava preocupada com a ideia de você ter 2 capítulos teóricos. Eu lembro que eu disse assim, nossa, ela vai ter 2 capítulos teóricos, eu estava preocupada com isso. Mas hoje eu percebo como foi importante esse trabalho, essa leitura tão intensa que você fez, e como você foi fundo, como o Diógenes coloca, e muito fôlego, né? Realmente você desenvolve um trabalho de fôlego. E eu percebo, por exemplo, que o que eu senti falta como fonte sua, e que na verdade era a minha curiosidade, era em relação ao Odebrecht, né? Aqui no final, que eu tenho certeza que essa pandemia prejudicou o avanço dessas pesquisas, para que a gente tivesse mais informações aqui, mais detalhes sobre a Odebrecht, né, ali naquele espaço, da fundação, das próprias, desses elementos. Então, eu sei que a pandemia um pouco que atrapalhou isso aí. Mas eu achei muito interessante como você faz o tempo inteiro com conexões e junta tudo nessa casa familiar. E aí a gente vê no final a sua crítica, que era o que eu sentia no início. Assim, você tinha uma crítica muito severa, claro, em relação à distinção campo e ruralismo pedagógico, mas em relação à maison rural ficava assim uma coisa meio... Inclusive tem um momento lá que me chamou a atenção, que eu disse, ela não comenta isso. Você registrou que no início as maisons familiares, elas eram rural, elas surgem dentro de um cenário onde elas buscavam prender o homem ao campo e o anticomunismo, né? Então tinha uma ideologia ali informada no desenvolvimento daquelas, e que eu digo assim, poxa, ela não problematiza isso agora, mas aí depois é que você vai fazer a sua crítica vem ao final, né? Eu fiquei um pouquinho ansiosa, mas na verdade você estava criando um clima. Eu acho que até que talvez você pudesse fazer um registro disso lá no 3º capítulo, fazer uma síntesezinha onde você pensasse esses elementos que você trouxe lá no capítulo 2, né? Que é muito interessante. Bom, então, falei aqui disso. Acho que, às vezes, tem algumas coisas só que eu vou pontuar depois e eu passo para você, que é sobre, sim, alguns conceitos que você utiliza. Eu acho que é sempre bom a gente amenizar algumas
falas, né, quando a gente está falando de história, e riscar alguns elementos. Por exemplo, o Zappa sempre e nunca são duas coisas que, para mim, precisam sumir de um trabalho de história, porque a história muda, mostra para a gente que a gente tem transformações. Você vê pela própria casa familiar rural que ela tem não só um sentido de espaço, recorte de espaço e de tempo também, como ela vai se transformando ela mesma no processo de construção dela mesma na França, depois quando ela vai para o mundo e depois quando ela é apropriada no Brasil. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu quero te colocar, que é assim, me pareceu que você tenha a apropriação da ideia da casa familiar rural com a pedagogia da alternância, que se mistura com Paulo Freire, com a pedagogia de Paulo Freire. E aí, eu não sei se a gente precisava, de algum momento, fazer ali uma distinção mais clara, ou se não, apenas uma nota sobre essa questão, né? Você tem essa questão da pedagogia freiriana e a pedagogia da alternância, elas estão acontecendo em lugares separados e depois aqui elas se misturam, ou você tem um bate-volta, ou sei lá, uma conexão entre Paulo Freire e esse movimento de pedagogia da alternância que está acontecendo? Isso me deixou um pouquinho em dúvida, né? Principalmente porque aí, para mim, fortalece a questão da conexão, né? É muito interessante que eles têm questões que são muito parecidas com o que o Paulo Freire levantava no Brasil, né? E eu não sei em que momento, porque é claro que a maison familiar rural na França ela é anterior, né, ao Paulo Freire, mas me pareceu que foi coisas que estavam se desenvolvendo e que ou estavam em conexão, ou então, na apropriação da casa familiar no Brasil, elas se misturaram um pouco, porque tem muita semelhança. Não sei se estou certa, mas me pareceu que tem muito a ver na metodologia uma coisa e a outra, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenha aqui para comentar. Assim, eu acho também que a gente precisa ver alguns pontos só no texto para amenizar, porque toda vez que a gente estuda uma coisa que é muito próxima a gente, é muito difícil, às vezes, a gente ver os termos que a gente está utilizando, né? Porque a gente está muito envolvido com a temática. Então, por exemplo, tem horas que você usa camponês e povos do campo, o que isso, uma coisa, são a mesma coisa, ou quando você utiliza, são coisas diversas. Algumas das críticas que eu acho que elas precisam ser melhor situadas nas questões que você coloca dentro do próprio texto, inclusive, porque elas têm um sentido dessa insatisfação, que é claro que a gente tem, a gente vê isso, como isso é vivo no seu trabalho, mas a importância da gente ter um cuidado em fazer essas colocações. De revisão, pouca coisa, porque você já revisou bastante, né? Mas aí depois a gente pode ver isso. E aí eu pensando agora, eu estava pensando aqui em Paulo Freire na questão da controvérsia, ou da conexão, que é muito interessante, né? E em relação à controvérsia, eu queria fazer uma pergunta também para você, que você acha que as casas familiares, que são essa estrutura filantrópica, né, que é um pouco confuso ali como ela funciona, né? É filantrópico, o Estado entra, enfim. Se elas têm futuro, você acha que elas vieram para ficar? Você acha que essa estrutura empresarial, porque aí tem, às vezes, exatamente com essa fase que a gente passa, que é de reforma empresarial da educação, onde você vai cada vez mais no sentido do aperfeiçoamento dessas técnicas. Você acha que isso tem futuro? Você acha que isso é uma estrutura que tende a se reproduzir para a educação brasileira? Em que medida que isso seria de interesse da educação do campo, se a educação do campo se aproxime disso, ou como é que você vê esse processo? Eu vou parar de falar um pouquinho.
Fico muito feliz, professora, em perceber, né, que você conseguiu compreender o trabalho, até porque das nossas discussões, né, no componente, em que era justamente essas suas indagações em relação ao meu projeto, né? E quando eu apresentei, você disse, nossa, eu preciso entender mais sobre essa educação no campo. E agora eu percebo pelas suas falas que eu consegui fazer com que você entenda sobre esses pontos. Em relação às ideias de Paulo Freire, com certeza, assim, Paulo Freire, ele ia em contra a educação rural, até porque a educação rural ele estava ligada ao produtivismo e a escolarização dos camponeses era um mecanismo de adaptar eles aos moldes da produção. Então, aí a gente pega a Casa Familiar Rural de Grapiúna, a gente percebe que é essa a estratégia, né? Moldar esses camponeses para a produção, apenas para a produção. E um ponto interessante, assim, não é que a gente não defenda o capital, não é que a gente não queira o capital, não é que a gente não queira o dinheiro, a gente não quer só isso. A gente precisa de mais, né? A gente precisa que se valorize todas as especificidades do campo. O dinheiro é bom, sim, o capital é bom, sim, mas também temos tantas outras coisas no campo que a gente pode ser valorizado a partir da educação. E aí, a sua pergunta, né, quando você fala sobre as casas familiares rurais, eu acho que falta entendimento... Só um minutinho. Sobre Paulo Freire, eu queria entender a relação dele. E aí eu estou pensando em conexão lá com o outro lado, com a França, com essas ideias que vêm de lá, da pedagogia da alternância que você coloca, né? Porque parece que ele está se desenvolvendo, e aí está se desenvolvendo essa outra ideia lá, e depois aí isso se mistura quando chega aqui nessa casa familiar rural. É uma impressão ou... As relações, professora, que eu vi de Paulo Freire nas minhas pesquisas com a Casa Familiar Rural é a questão da ideia de uma educação libertadora, né? Que quando as casas familiares rurais elas vieram para o Brasil, eles tentam construir a partir dessa educação libertadora de Paulo Freire no Brasil. Isso aí eu consegui perceber bastante a partir das leituras. E em relação as casas, eu acredito que pode sim ser algo bom para o campo, mas desde que os próprios camponeses eles tomem, sejam os responsáveis, né? Porque como eu disse lá, né, na França, o que foi que aconteceu? Os camponeses, existia sim a influência da igreja e a influência por parte pública, mas os camponeses eles eram os principais em relação às casas familiares rurais, né? Eram eles que comandavam, e quando eles perceberam que estavam saindo um pouco do controle, eles afastaram aquelas pessoas, né, que estavam tirando aquela ideia inicial das casas familiares rurais e tomaram parte das casas familiares rurais, né? Então, eu acredito que elas sim podem ser um objeto muito importante para os camponeses, mas desde que eles sejam os principais responsáveis por elas. Eu acho que as comunidades elas precisam entender a importância, né? Por isso que eu fiz questão de fazer esse percurso, até para que a gente entenda o porquê das casas familiares rurais, né? Precisa estar sempre indagando. E se existir essa compreensão, eu acredito que as casas elas podem sim se firmar em vários espaços. Ok. Eu me dou por satisfeita. Me dou por satisfeita. Aliás, tem só uma última pergunta. Assim, com os problemas enfrentados pela empresa, e essa é uma questão, né, que se coloca, o que aconteceu com essa casa familiar? Porque a minha preocupação é exatamente isso. Na medida em que você tem uma educação em que as empresas sejam um agente tão importante no sentido de propor metodologias, tudo mais, e realizar esse espaço de educação, o que acontece quando você tem um problema com a empresa, né? Como é que o Estado se posiciona em relação a isso? Se você percebe alguma coisa, ou isso aí já é curiosidade da professora no presente?
E algumas apresentações que eu fiz fizeram esses questionamentos, né? Teve a professora Inara, teve alguns colegas também. E aí eu fui fazer algumas investigações, né? Porque até para estar respondendo. E essa empresa, a questão dos parceiros perderam bastante, né? Hoje sobrevive ainda com o Tributo ao Futuro, que é um programa também. Esse programa, eles captam dinheiro das próprias empresas deles através do imposto de renda, né? E ainda tem editais do próprio dos bancos que eles concorrem e conseguem dinheiro através do Conselho de Direito da Criança e Adolescente do município, né? Eles têm ainda essa parceria com o município. Então, assim, ainda não eles, pela análise que eu fiz, ainda não recebem mais aquela quantidade financeira. Reduziu bastante, mas ainda consegue se manter a partir de editais e do programa Tributo ao Futuro. Ok. Jamile, parabéns. Bastante ousada, bastante corajosa, bastante volume de leitura no seu trabalho. E é isso. Aí eu acho que essa perspectiva histórica, sem se fixar num período específico, né, só no final, mas trazendo esses elementos e essa complexidade das controvérsias e das conexões, né, que era mais isso, né, mostrar como, e a gente tem, todas elas estão presentes, o ruralismo pedagógico está aí, a educação no campo, e que na verdade, eu gosto muito desse seu título, porque mostra muito relação e confronto, né, e como a gente tem esse panorama todo na educação brasileira, e a importância de se estudar isso numa sociedade que é eminentemente urbana, que privilegia o urbano e que faz a gente silenciar e esquecer as necessidades do campo. Pensa apenas o campo como um lugar do atraso e onde as pessoas vão sair de lá correndo, vão querer sair de lá correndo para poder vir para a cidade. E aí você faz repensar esse espaço. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Kátia, pela sua leitura tão atenta e pela sua delicadeza em apontar as questões. Eu aguardo, junto com Jamile, as suas anotações para a gente fazer todas as alterações que você sugere. Eu queria dizer, antes da gente sair para ver se você vai ser aprovado ou não, eu queria dizer que Jamile chegou, e como ela é muito cheia de ideias, não é, Kátia? Ela é muito cheia de ideias, ela é muito cheia de vida, ela é como disse Diógenes várias vezes, ela é muito potente. Ela trazia um monte de coisas e a gente ficava até meio atrapalhado, tanto que Laila nos ajudou nessa conversa para a gente poder dizer para a Jamile, olha, a gente precisa deixar o texto caminhar na pesquisa, dizendo as coisas para o leitor que ele não sabe. Você sabe tudo, mas do jeito que você fala, parece que você está defendendo a casa familiar rural e está defendendo essa proposta e a gente está discordando dele. Então, você precisa dizer isso. E aí, por conta da formação dela na pedagogia, tem toda essa coisa de estar num mestrado em História, e que eu acho que ela avançou muito desde o princípio, né? Então, ela começava lá, o primeiro texto dela começava lá no feudalismo, né? Vocês lembram, vocês foram banca da qualificação e foi ótimo, porque não adiantava eu dizer, olha, não precisa ir tão longe. A banca precisou dizer, e aí acho que ela ainda fala no feudalismo um pouquinho no início, né? Mas ela já avançou demais, né? Eu queria dizer, então, que eu tenho muito orgulho de ter orientado o trabalho. Nós vamos fazer a avaliação agora, mas eu não quero me esquecer, e eu tenho muito
orgulho quando eu oriento um trabalho que tem preocupações com o rural, né? Eu fiz o meu mestrado na sociologia rural, eu acho que o rural, eu tenho várias pesquisas com a minha orientadora sobre as questões do rural, sobre assentamentos, sobre quilombolas. Essa é uma questão que me preocupa. Eu acho que a história, muitas vezes, negligencia o rural, assim como a sociologia e a educação, não vou nem dizer, né? Porque desconsidera, depois da educação do campo, a área da pedagogia desconsidera as diferentes ruralidades que compõem a educação do campo. E é uma diversidade gigantesca, né? Então, eu estou muito feliz, né? Eu estou muito feliz da gente ter feito essa banca hoje de aprendizado e com colegas e amigos tão generosos e tão atentos, né? Nós vamos sair um pouco e depois a gente volta, daqui a pouquinho a gente volta para fazer as considerações. Eu vou entrar em contato com vocês da banca, só um minutinho. O microfone estava fechado. Voltamos. Nem demorou muito, né, Jamile? Não, verdade. Eu vou ler a ata com o resultado. Depois eu passo a palavra para você fazer seus agradecimentos. Voltamos para as pessoas da banca fazerem suas despedidas e aí eu encerro com uma falinha rápida de novo, tá bom? Então, programa de pós-graduação em História, Atlântico e Diáspora Africana, ata de defesa de dissertação. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2021, em sessão realizada em formato de videoconferência, através do aplicativo StreamYard, com transmissão ao vivo pelo canal Atlantis, mestrado acadêmico em História da UESC, na plataforma YouTube, às 15 horas, reuniu-se para apreciar o texto Conexões Atlânticas e as controvérsias entre educação rural e educação do campo, na Casa Familiar Rural de Grapiúna, 2007-2019, apresentado por Jamile Nascimento Santos, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre em História. A banca examinadora, composta pelos professores, professora doutora Elis Cristina Fiameng, da UESC, orientadora, professor doutor Diógenes Valdanha Neto, UFTM, e professora doutora Kátia Vinhático Pontes, UESC, da História. Após a arguição da mestranda sobre os temas e questões fundamentais da dissertação, a banca deliberou pela aprovação da candidata, de acordo com o seguinte parecer: a mestranda respondeu a todas as indagações da banca e o seu texto cumpre todos os requisitos para uma dissertação de mestrado. A banca destaca ainda a relevância do tema da pesquisa e o volume de leituras apresentadas no texto final. Ilhéus, 9 de abril de 2021. Parabéns. Parabéns, pode falar o que você quiser. É sua vez. Sim, estou muito feliz, né, pelo resultado. Agradeço a todo mundo. Que contribuiu, né? Eu estava dando uma olhada nos comentários, eu mobilizei bastante gente, e que bom que vocês estão aí presentes.
Não posso deixar de agradecer, né, a professora, os meus professores, a vocês dois, aí, Kátia e Diógenes, ao programa, também aos meus colegas de mestrado, em especial a Carol, Ana Paula e Belaine, né, Rita também, eu acho que eu vou falar o nome de todo mundo, agradeço a todos, ao meu amor, que está aí me assistindo também, Edvan, a manhã, todos os meus familiares, na verdade eu mobilizei todo mundo, tá todo mundo aí me vendo, muito obrigado por tudo, eu não tenho nem mais o que falar. Parabéns, Jamile. Eu queria passar a palavra para o Diógenes e depois para a Kátia. Você quer fazer sua despedida, Diógenes? Sim, obrigado, Elis. Bom, eu agradeço novamente a Jamile e a Elis pela confiança. Parabenizo mais uma vez e falar que espero que você se apegue nesse momento, Jamile, que a gente precisa se apegar nessas conquistas, nas felicitações, e para isso continuar movendo a gente, você é nítido o seu interesse pelos temas, seu envolvimento, então use isso para ir cada vez mais adiante. Parabéns, hein? Jamile, muito parabéns mesmo. Para mim, muito legal essa coisa de acompanhar essa sua trajetória do começo. Um prazer muito grande. Acho que o programa fica muito feliz mesmo dos trabalhos de vocês terem esse envolvimento, contar com essa esse primor, né? Essa qualidade, essa vontade de se aperfeiçoar, né? Então, juntam coisas muito boas, né? A vontade de vocês e a nossa realização de ser um espaço que constrói mais trabalhos e a importância. Pessoalmente, eu devo dizer a você que nas minhas aulas de Brasil eu vou começar a pensar mais no campo, porque é engraçado como na história que eu dou aula, né? Eu dou aula da Primeira República até agora, até o presente, né? E aí eu fico vendo, tem os momentos, eu estava pensando no seu trabalho, os momentos só quando os camponeses aparecem, né? A gente destaca o período da experiência democrática, quando surge o MST e tal, mas de fato parece que ele some, né? O campo some, e você me chamou a atenção para isso, né? Então a gente aprende, né? Muito. E é bom continuar aprendendo, adoro isso, viu? Muito obrigada por essa oportunidade de aprendizagem, perceber quais são as questões importantes. Então, é um agradecimento mesmo que eu faço. Muito obrigada pelo convite para essa banca, junto com a Elis, né, e junto com o Diógenes, que eu acabo de conhecer, e que já espero que a gente tenha novos encontros, vida afora, tá? Parabéns, Jamile. Até a próxima. Eu quero encerrar essa banca gloriosa, agradecendo a generosidade dos meus colegas pela tarde maravilhosa que a gente teve, agradecendo aos alunos, ex-alunos que estão, colegas que estão assistindo, familiares, né? Porque não é fácil assistir uma defesa de dissertação, né? Quando a gente é família, porque a gente fica torcendo e fica com raiva da banca, se a banca for muito chata, né? Eu sei, porque meu pai ficou muito bravo com uma professora na minha banca. E ela estava sendo ótima, mas ele achou que ela estava abusando da filhinha dele, né? E aí, queria dizer que Jamile, assim como Belaine, minha outra orientanda que defendeu a semana passada, foram muito guerreiras, porque escrever uma dissertação em tempos de pandemia é uma coisa que eu não conseguiria, eu tenho certeza disso, né? E elas escreveram uma dissertação, fizeram a pesquisa, escreveram o texto e fizeram e brilharam, né? Aproveito este momento para agradecer a Laila, que nos ajudou nesse trabalho, né? Agradecer ao programa, o mestrado em História,
e a me despedir, porque por conta de outros afazeres eu estou encerrando minhas atividades no mestrado em História, né? Com a pandemia eu descobri que eu não tenho condições de fazer tantas coisas assim em tempo remoto, né? Mas queria agradecer ao programa, na figura de Flávio, por todo o aprendizado que eu tive nesses 2 anos, né? E acho que fechamos, né, Jamile, a nossa participação junto com Belaine com chave de ouro. Eu estou muito feliz. Hoje vai ser dia de tomar uma cerveja, né? Como disse o Diógenes, comemorar essas conquistas no momento que a gente tem sido tão maltratado, né? Tem sido tão colocado em risco pelos genocidas no poder, né? Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, exatamente, Jamile, essa é uma característica sua, né, super crítica, a gente precisou tomar um certo cuidado no texto, mas teve coisas que passaram, nós vamos ainda ter que corrigir. Mas, parabéns, querida, eu espero que a gente possa se ver logo, assim que essa pandemia acabar, para poder se abraçar e comemorar toda essa festa, né? Sim, beijo, com certeza. Gente. Beijo, gente. Muito obrigada mesmo. Viu? E até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau.